O absurdo na negociação por Nino, a proposta por Danilo e afinal, é fato ou fake? Tem gente falando que o Palmeiras vai atravessar o Fluminense por Hulk. A matemática para Libertadores e a possível venda de Eduardo Conceição. Fala família Palmeiras 90 mais, muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje. Ontem eu não consegui gravar o vídeo, acho que nos 9 meses de canal foi a primeira vez, tá? Que eu acabei quebrando a sequência aí, mas infelizmente não conseguiu. Sentiram saudades? Porque eu senti demais dessa conexão com vocês, embora o Palmeiras não tenha nos ajudado muito. Vamos falar sobre isso, tá? Bom, o Palmeiras reclamou muito, mais especificamente o Abel Ferreira, a respeito da questão do campo reduzido pelo Cerro Porteño. E eu quero começar o vídeo de hoje falando a respeito disso rapidamente, tá? O campo é o mesmo para os dois times. O problema é a estratégia que o Palmeiras está utilizando, mas calma, tá? Vamos pontuar uma coisa aqui antes do vídeo começar de fato, porque é importante. Não adianta a gente querer comparar o Palmeiras com outros times no Brasil e no mundo, tá? O Palmeiras tem uma proposta de jogo muito clara. É um time que vai focar em contra-ataque, vai triangular bolas e vai fazer um gol no abafa dos primeiros minutos. Posteriormente vai defender. Essa é a estratégia adotada pela staff do Palmeiras. Certa ou errada? Essa é a análise que a gente tem. Eu acho que o Palmeiras tem ativos no elenco de muito valor. É muito complicado você pegar um jogador com a potência muscular e a qualidade técnica do John Arias e colocá-lo para ficar voltando para marcar lateral, e eu tenho insistido nessa tecla, batido nessa tecla com muita veemência, tá? Justamente porque eu discordo. E vejam, não é porque eu discordo que tá tudo errado, são coisas diferentes, tá bom? A gente vai ter tempo para falar mais sobre isso. Bom, o Palmeiras acabou retornando para o Brasil, né? E já iniciou os preparativos para enfrentar o Santos no final de semana. Temos informação para falar a respeito desse jogo, mas a gente vai falar mais para frente nesse vídeo, tá? Eu tenho ainda bastante coisa para falar de mercado da bola também. Sobre o treinamento, Palmeiras atua em campo reduzido no treinamento, crias da academia vão a campo e eu tô começando a ficar um pouco ansioso para ver o Abel Ferreira soltar essa molecada para jogar, assim como fez com o Estevão, né? Eu sei, o Estevão era muito fora da curva, mas tá na hora. Tá na hora do Abel Ferreira dividir um pouquinho esse peso do calendário pesado que ele sempre reclama com as crias da academia. Vamos dar minutos a eles e vamos ver o que acontece, né? Essa é a minha opinião. Vamos lá. Eu vou passar rapidamente pelo mercado da bola e depois eu vou pincelar de volta. A gente vai voltar a esses assuntos iniciais do vídeo, tá? Primeiro falar a respeito do Nino. Atenção, tá? A informação que a gente viu hoje na imprensa é que o Palmeiras acenou com a proposta de 15 milhões de euros pelo jogador. Tava tudo acertado com o Zenit, tá? E aos moldes do que eles fizeram com o Gerson, eles simplesmente decidiram aumentar a pedida. Então agora o Zenit só aceita ouvir propostas na casa de 25 milhões de euros. Um absurdo, uma situação sem cabimento. Porque já estava tudo conversado. Eles viram que o Palmeiras quer muito esse movimento pelo Nino e agora eles estão querendo jogar o jogo da forma que eles definiram ali como válida. Só que a opinião, a vontade do jogador ainda é preponderante. Ou seja, o Nino pode simplesmente auxiliar nessa negociação. Agora, eu quero trazer essa pauta para um campo um pouco mais estratégico. Vamos olhar essa situação um degrau acima e vamos entender o cenário do mercado. Se o Palmeiras fecha o Nino por 15 ou 20 milhões de euros, vai faltar capital para trazer posições em que a gente precisa. O Barbosa já é uma realidade no Palmeiras. O Palmeiras pode perder a negociação, é claro, tudo pode acontecer enquanto o contrato não está assinado, mas é muito difícil de acontecer. O Nino é a mesma questão, mas se o Palmeiras fizer esse aporte pelo Nino, vai dar para trazer outros jogadores? Eu acho que não. Então eu queria entender por que a diretoria está focada na contratação do zagueiro, se a gente já trouxe o Barbosa e se nós temos bons zagueiros, tanto na base como no banco. Bruno Fux é um baita zagueiro, Benedetti vai se tornar um baita zagueiro, senão ele não teria propostas do Arsenal e do Barcelona na mesa, tá? Então assim, não faz sentido no meu entender. E aí, gente, ó, olha o ouro que eu vou entregar para vocês, é conhecimento, tá? Conhecimento de quem trabalha com negociação. O Flamengo entrou na mesa de negociação.
Mas vejam, entendam a posição do Flamengo. Essa posição é única e exclusivamente para pressionar o Palmeiras. Porque pode ser que eles acenem com uma possibilidade ali de 20 milhões. Vão levantar a bandeirinha, ó, 20 milhões de euros. Para quê? Para que o Palmeiras tenha que fazer um novo aporte, uma nova proposta, na verdade, né? E subir os valores. Fazendo isso, eles asfixiam o clube. Faz sentido para o Palmeiras entrar nessa guerra de preço por um zagueiro agora? Na minha opinião, não. Sobre o Danilo, precisamos pontuar aqui também porque é importante. Danilo já tem o seu valor de passe estabelecido, ele tinha, na verdade, né, em 176 milhões de reais. As notícias que eu vi hoje foram de que o valor do Danilo inflacionou, tá? Subiu para 200 milhões de reais. E eu posso dar uma notícia para vocês, gente? Vai piorar. O valor dele vai subir mais à medida que a Copa do Mundo se aproximar. E aí, a Copa do Mundo, a vitrine da Copa do Mundo, pode ou fazer esse valor elevar ou despencar. Se ele for muito bem na Copa, não tenha dúvida, 200 milhões de reais é dinheiro de pinga para os clubes europeus. 40 milhões de euros, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, não é tão significativo assim. Eles pagam, tá? E o pior é que o Barcelona entrou na jogada agora. O Barcelona tem interesse no Danilo. E aí a informação que a gente precisa pontuar é a seguinte: por que o Palmeiras não acelera a compra do jogador? Ele quer vir para o Palmeiras. E aí eu tenho essa crítica à diretoria desde a última janela de transferência. Por que o Palmeiras quer ganhar em tudo sempre? Eu entendo, tá? Como um negociador que eu sou, a necessidade de você estabelecer uma conexão do tipo ganha-ganha, onde o seu lado vai ganhar em alguma coisa e o lado do seu contratante ali, né, do seu contratado, dependendo da situação, ele vai também ter que ganhar. Senão, não há um elo de ligação e a negociação não se estabelece. Não dá pra gente achar que nós vamos achar oportunidades como a do Andréas Pereira a todo momento, né? Em que você vai pagar 60 milhões por um jogador top. Não dá. Então o Palmeiras necessariamente vai precisar conduzir essa negociação com duas palavrinhas mágicas, tá? A primeira é celeridade, vai ter que ser veloz, mas defendendo os próprios interesses. E a segunda é entendendo que vai ter que estabelecer um elo de ligação com o Botafogo. Não tem ideia. Agora o valor subiu para 200. Tá fora do scout do Palmeiras? Tá fora do escantilhão de investimento do Palmeiras? Para de gastar com bobeira. Não me refiro ao Nino como uma bobeira, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Gasta no que precisa. Agora o Danilo é essencial para mudar essa cara do Palmeiras. É necessário. Ele joga de 5, de 8 e de 10. É um jogador que muda a cara do Palmeiras, desde que escalado na posição correta. Sobre o Hulk, prestem atenção porque é importante também, tá? Sobre o Hulk é o seguinte, ó. Eu vi alguns canais hoje no YouTube e eu vi alguns não são jornais, né? São blogs ali, né? De jornalistas dizendo que o Palmeiras está tentando atravessar a negociação entre o Galo, né, o Atlético Mineiro, e o Fluminense. Como que funcionaria isso? O Palmeiras colocaria a proposta e o projeto para o Hulk e toparia pagar um valor aí para contar com o jogador já agora na próxima janela, tá? E ao que tudo indica, o Hulk não quer, tá? Ele já tem, como o Fluminense se antecipou e alinhou um processo com ele, um projeto, ele teria os olhos voltados para o Fluminense, até porque o Fluminense é um clube que está repatriando muitos jogadores mais velhos, né? Então é um clube mais cascudo. Vamos lá, o que eu acho disso? Se é fato ou se é fake, tá? Na minha opinião, é fake, tá? O Palmeiras não deve ter interesse no Hulk agora, não faz muito sentido. Entretanto, eu acho, a minha opinião, aí não é um fato, é a minha opinião, tá? Na minha opinião, o Hulk seria um bom jogador pro Palmeiras. Do ponto de vista de experiência, vender camisa, do ponto de vista de liderança, pode funcionar. Mas o Palmeiras tem um ponto muito importante. Hoje eu tava conversando com um amigo e ele me deu essa letra, ele falou isso e eu falei, cara, você tem razão. A sensação que a gente tem é que nenhum jogador pode ser maior que o Abel dentro do Palmeiras. É isso que a staff quer. Em que sentido isso? Para não perder o controle do vestiário, tá? Então o jogador ele não pode ter mais peso que o Abel Ferreira. Foi assim, se você parar para analisar com o Dudu, por exemplo. O Dudu começou a querer bater muito de frente, beleza, tchau. Vocês reparam nisso?
Foi assim com outros jogadores também. Mas a situação básica do Palmeiras, a forma como o Palmeiras está conduzindo as coisas, parece que tá caminhando para isso. Então, assim, eu acho que é fake, mas você sabe que aqui a gente não vai mentir para vocês, só vai trazer informação verdadeira, né? Mas tem o seu quesinho ali de possibilidade. Tô acompanhando e vou trazer informações, tá bom? Sobre o Eduardo Conceição e o Alan. Propostas estão pingando na mesa do Palmeiras, principalmente pelo Eduardo Conceição. Palmeiras vai fazer negócio e vai ser rápido, tá? O Neto tinha falado que o Palmeiras faria um movimento ali com o Real Madrid. Não acho que é verdade, tá? Pra mim, o Eduardo Conceição vai acabar indo pra Premier League. Os caras vão gastar uma bala nele e o Palmeiras vai acabar vendendo e entrega o jogador com 18 anos. Então a gente vai poder ver um pouquinho do Eduardo Conceição no profissional, tá bom? Sobre o Alan, proposta pipocando, Palmeiras espera no mínimo 284 milhões de reais. Acho que vai vir até mais grana, tá, pelo Alan. Alan tá jogando bem, né? Agora, eu tenho certeza que o futebol dele vai ser potencializado quando ele for pra Europa. Até porque ele é um jogador de nível de seleção brasileira se for bem lapidado. É uma joia bruta a ser lapidada, não é verdade? Ah, Almada. Tá, então, Thiago Almada no Palmeiras. O que sabemos sobre isso aí? Difícil demais, tá? Demais. Mas se o Palmeiras vender de fato o Eduardo Conceição ou o Alan, vai repor na posição e vai ser craque. Vai ser jogador com alto nível. O problema é o seguinte, ó. Palmeiras pode trazer diversos jogadores que venham para somar, mas diversos mesmo, tá? Se não mudar a forma de condução desses atletas em campo, esquece, tá? O único atleta que eu vejo, dois, vai, tá, três, que estão bem alocados no time do Palmeiras e que entenderam o que o Abel quer, e aí entendam o que eu tô falando, a qualidade do jogador, a potência muscular e a qualidade que ele tem estão alinhados com o que o Abel Ferreira espera, tá? Pra mim é o Vitor Roque quando tava jogando, é também o Marlon Freitas e o Andréas Pereira. Eu vou explicar pra vocês o porquê que eu penso isso. O Vitor Roque, ele tá numa função de atacar espaço. Qual que é a principal característica do Vitor Roque? É a explosão, né? A velocidade e tal, é um tanque de guerra. Beleza, ele consegue cumprir a missão que o Abel Ferreira passa pra ele. O Andrés e o Marlon têm características semelhantes. O Marlon Freitas é um jogador que sabe jogar de 5 e de 8 ali, né? Ele tem aquela questão da marcação muito bem elevada, é um jogador que sabe triangular a bola e tal, então assim, ele tem essa capacidade. E o Andrés joga em qualquer faixa do campo. Se pôr o Andrés Pereira para jogar de zagueiro, ele vai entregar um bom resultado porque é um jogador muito talentoso. Então, o Palmeiras tá perdendo um pouquinho aquela coragem, sabe? Aquela coragem de escalar a molecada da base, de chegar num jogador ali com qualidade e falar, você é o meu 10, vai jogar aqui no meio armando. E aí muita gente vai falar nos comentários, mas o futebol mudou, hoje em dia é necessário marcar. Eu sei, gente, mas vejam, entendam o meu ponto de vista aqui, se você discordar, tá tudo bem, não tem problema nenhum, tá? Mas entendam o meu ponto de vista. De time que joga assim, a gente tá lotado. Por que não arriscar? Pega um, dois jogos, bota um Felipe Anderson de 10 ali, o Andrés de 10, já que o Felipe Anderson não tá numa fase legal. Deixa o Andrés de 10, fala assim, Andrés, não precisa se preocupar tanto na recomposição. Quem vai recompor pra você é o Larson, é o Pacheco, é o Coutinho, que estão correndo, são molecada. Deixa que ele recompõe. Você é o 10, você é o cérebro. Será que não vai dar certo? Não vale a pena pelo menos tentar e aí a gente vê o que vai acontecer? Bom, gente, vamos lá. Falando agora sobre a partida contra o Cerro Porteño, né, a matemática da Libertadores, e o mais importante, falando agora principalmente a respeito da partida contra o Santos. Então, pro Palmeiras se manter vivo na Libertadores, o caminho tá bem tranquilo ainda, né? Os times que o Palmeiras caiu, né, na fase de grupos da Libertadores, nenhum deles pratica um futebol muito vistoso, né? A sensação que eu tenho é que os jogadores do Palmeiras eles estão cansados. E aí você tem que entender também que o jogador não é uma máquina. Não tem como você querer exigir dele também uma alta performance do ponto de vista fisiológico 100% do tempo. A gente não consegue fazer isso, né? Que não somos nem atletas profissionais. Você começa a brincar numa pelada, você vai cansando, o teu ritmo vai caindo. É a mesma coisa o jogador. Por mais que ele treine só isso, não tem como, porque ele tá sempre na alta intensidade. Então acaba cansando, não tem pra onde correr. Bom, Palmeiras vai enfrentar o Sporting Cristal no Peru, o Cerro Porteño e o Júnior Barranquilla no Allianz. E aí qual que é o ponto de dificuldade que eu enxergo? Palmeiras ganha essas partidas, tá? Dificilmente, a hora que o Palmeiras entrar sério pra jogar mesmo,
dificilmente não vai ganhar. Então eu tenho grande expectativa de que vai classificar. E eu acho que tá até utilizando uma estratégia certa de se poupar, porque o foco tem que ser o Brasileirão, né? No Brasileirão agora quem disparar vai voltar da Copa do Mundo com uma vantagem absoluta. E o Palmeiras tem ainda jogos difíceis, Flamengo, Santos, não vai ser fácil, tá? Agora, na matemática do Brasil, da Libertadores é bem objetivo. O Palmeiras precisa ganhar os 2 jogos fora de casa, contra Cerro Júnior Barranquilla. E se empatar com o Sporting Cristal no Peru, não é um resultado ruim, não. Vai acabar se classificando, chegando aí a 10 pontos, né? Mas não vai ser a melhor campanha da fase de grupos. E isso pode acabar complicando o Palmeiras no futuro, tá bom? Falando a respeito da partida contra o Santos, é um divisor de águas. Todo clássico é um divisor de águas, né? E o Palmeiras vai ter que entrar para ganhar, vai ter que mudar um pouquinho esse jeitão, né, de fazer o gol e retrancar. Não tem jeito, se ficar recuando muito contra o Santos pode acabar tomando um golzinho, como tomou contra o Cerro, e isso vai ser muito complicado, tá bom? Gente, agora vamos lá. Importante aqui, né? A gente está num processo de crescimento do canal muito grande, né? Então esse vídeo está sendo postado hoje no dia 30 de abril. E se você gostou do nosso conteúdo e chegou até aqui e não conhecia, se inscreve aí, dá essa moral pra gente, né? Se for a sua 28ª vez por aqui, se você já gosta do nosso conteúdo, faz um favor pra mim, me deixa um comentário aqui, eu tô sempre pedindo isso pra vocês. Diz assim, olha, eu cheguei até aqui, eu gosto do canal, eu adoro tal quadro, eu gosto do mural de comentários, eu gosto disso, eu gosto daquilo, porque isso faz com que a gente tenha dados pra poder cada vez mais otimizar o nosso trabalho, né? Falando sobre o mural de comentários, se você puder, se inscreve como membro aqui do canal. Tem um botãozinho aqui de virar membro, seja membro. É um valor irrisório. Você sabe que aqui a gente dispensou proposta de bet. A gente fez um caminho completamente inverso ao que os outros canais estão fazendo. E eu não quero pagar de moralista, é o que eu sempre falo. As bets elas acabam gerando diversos empregos indiretos. Única questão aqui é, eu não gosto da oportunidade, né, da opção de fazer do meu canal um veículo de comunicação nesse sentido, mas eu entendo que, por exemplo, todos os times no Brasil hoje são patrocinados por Bet, enfim. Então eu não tô me fazendo de moralista, eu só tô dizendo que eu, Henrique, tenho feito pelo canal. Então a gente tem feito um trabalho realmente sério aqui, né? Então se você puder, cara, um valor irrisório aí, quem puder, participa aí do nosso clube de membros, que aí o canal, os comentários que vocês fizerem sempre serão lidos nos vídeos em que tiver mural de comentários. Beleza, meu povo? E eu quero agradecer do fundo do meu coração, tá? O canal não para de crescer, a gente tá criando uma comunidade muito unida, muito forte, e é muito bom poder dia após dia estar aqui com vocês conectado, cada vez mais. Muito legal, tá? Mais uma vez eu agradeço pelo carinho de sempre, vocês sabem que aqui a gente faz o melhor que podemos, mesmo com todas as dificuldades, né? Um forte abraço e avante palestra!